Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos do torcedor enquanto consumidor. Vamos falar também sobre um curso de filosofia à maneira clássica. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Hoje, como debatedora, nós recebemos a diretora-geral do CIRCOM, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, José. Bom dia, telespectadores. Olha, eu queria fazer aqui um convite para a comunidade Juiz de Fora, principalmente a comunidade do Mariano Procópio. Nós estamos colocando no M-Hall um espaço cultural. Então, nós vamos ter lá, já estamos tendo aula de dança de salão, hidroginástica, dança de solo, ginástica de solo, pilates. Então, você aí que é vizinho daquela redondeza aí, vai conhecer os nossos laboratórios lá, que você vai gostar muito e vai se animar aí a fazer pelo menos 1 ou 2 cursos lá, tá? Então, está feito o convite aí, principalmente para aquela comunidade ali do Mariano, para vocês fazerem alguma coisa, fazer um exercício, que diz que o exercício agora na Olimpíada, né? Então, tem muita gente aí querendo realmente praticar alguma coisa, praticar um esporte. Então, vai lá, que o espaço está muito agradável e a gerência do Mariano está muito, muito interessada em proporcionar, né, essa saúde toda aí para os nossos vizinhos e colaboradores. Fica aí feito o convite. Muito obrigada. Como debatedor, recebemos também o advogado Dr. José Augusto Salles de Carvalho. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, doutora Jane. Bom dia, nossos convidados e telespectadores. E como convidados de hoje, nós recebemos o superintendente do PROCON, Eduardo Schroeder. Bom dia. Bom dia a todos. Recebemos também o José Maria de Almeida. Bom dia. Bom dia aos senhores telespectadores. Muito obrigado. E recebemos também o diretor da Nova Acrópole, Inaldo Breguês. Bom dia. Bom dia. E o Estatuto do Torcedor foi sancionado em 2003 no Brasil. Tem como objetivo garantir os direitos de quem frequenta ambientes esportivos. Mas ainda assim existe um debate sobre se essa lei de fato contempla inteiramente o torcedor enquanto consumidor. Hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre esse tema, além de entender de fato quais são esses direitos que o torcedor tem. Para isso estamos com o superintendente do PROCON, Eduardo Schroeder, e também o José Maria de Almeida, ele que criou um projeto para poder alterar algumas regras, para poder justamente contemplar ainda mais esse torcedor enquanto consumidor. Gostaria de agradecer a presença dos dois aqui na mesa de debates. Começar a nossa conversa com o doutor Eduardo, perguntando justamente, de uma maneira geral, né, o que o torcedor tem como direito enquanto consumidor? Bom, bom dia. É muito importante ter esse espaço para poder discutir esses temas, porque as pessoas às vezes confundem a figura do torcedor como um entusiasta do esporte com aquilo que é lei, né, com aquilo que ele tem de direitos e deveres. E o Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671 de 2003, criou algumas regras das quais as pessoas não sabem de seus direitos. E ela teve uma sincronia muito grande com o Código de Defesa do Consumidor, principalmente nos conceitos do que vem a ser torcedor e o que vem a ser o fornecedor de espetáculos esportivos, né? Então, nós temos aí no Código de Defesa do Consumidor, aí no artigo 2º, né, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final, e temos no artigo 2º do Estatuto do Torcedor, que é a pessoa que aprecia, apoia ou se associa a qualquer entidade ou prática desportiva. E o que é interessante no parágrafo único desse artigo 2º estabelece que essa apreciação ou esse apoio é por presunção. Então, eu não preciso me declarar sócio de um clube para ter direitos como torcedor. É por presunção eu passo a ter direitos. Então, e determina também que as entidades que são responsáveis pela organização da competição, aí no caso as federações, onde não há remuneração direta, tá? São tão responsáveis quanto o clube que tem mando de campo.
Então, a partir do momento que houve essa sincronia entre aquele que é o detentor do direito e aquele que é responsável por respeitar o direito, se estabeleceu esse liame de criar-se obrigações e deveres entre si. E aí o que eu achei interessante, em termos da sincronia, que foi criado com o Código de Defesa dos Consumidores, tem tabulado no artigo 7º do Código, que é o diálogo das fontes, ele cria formas alternativas para poder o consumidor fazer valer os seus direitos, como, por exemplo, em determinados estádios de maior porte, os próprios juizados estarem presentes nas atividades. Então, uma coisa, por exemplo, que às vezes aqui na mesa vocês não saibam, para todo jogo do Tupi, aqui, ou do Tupinambás, existe uma reunião antecipatória, que é obrigação, tá na lei, com todas as entidades que participarão daquela atividade. Secretaria de Atividades Urbanas, Bombeiros, Polícia Militar, PROCON, a Federação, o Clube Mandante, para poder definir todas as regras que vão permear aquele evento, né? Então, isso acontece nos bastidores, isso não é anunciado. Mas antes, praticamente 5 dias antes de qualquer atividade esportiva, ontem teve jogo Tupi, né? A reunião para esse jogo já foi semana passada, para poder estabelecer quantos fiscais o PROCON vai mandar, onde é que vai ser as paradas de ônibus, como é que vai ser o policiamento, porque isso tudo passa a ser direito do torcedor. E o que é interessante também, desculpe, é a possibilidade também de se criminalizar a atividade da torcida organizada, que pode ser capaz de gerar danos. Então, a partir do momento que a gente tem, dentro de um ordenamento jurídico, titulares de direitos e responsáveis, e eu trago aqui para o José Maria, que é um entusiasta do assunto, vários julgados, para poder demonstrar que isso efetivamente já acontece há bastante tempo, a gente vai criando essa cultura do direito, né? Então, por exemplo, tem aqui uma condenação que foi estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que mandou a Federação Brasileira indenizar o consumidor porque não tinha um assento grafado, porque lá é assento numerado, né? Foi vendido o ingresso sem o número do assento. Então ela teve que indenizar o consumidor por danos materiais e morais. A questão da validade do programa de pontos do Flamengo foi levada até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A questão referente à reparação por danos causados ao consumidor em caso de briga. Então, a edição de normas, esse aqui já foi no Tribunal do Rio de Janeiro, que fala das questões relativas a bebidas alcoólicas, né? A federação tentou suspender uma regra que existia entabulada com o Ministério Público para poder vender bebidas alcoólicas. Então, ou seja, existe hoje em torno do espetáculo de futebol, e não só de futebol, como os vários outros esportes também, muita coisa envolvida. E aí é importante a gente ter espaços como esse para que os cidadãos saibam que o poder público está acompanhando, tem acompanhado, e ele também faz questão que as pessoas sejam respeitadas, né? Essa é a minha colaboração. Eu estou aqui à disposição para falar mais sobre o assunto, mas é porque eu vou empolgando o tema, né, Suzana? Doutor, ele é do nosso entusiasmo, da nossa paixão. Tá, né? Mas a gente vamos dar uma refrescada aí. Vou te ajudar a se respirar. É o seguinte, muitas vezes o poder público então está a par das situações que acontecem fora do clube, fora do estádio e dentro do estádio. Igual, por exemplo, eles matam, espancam as pessoas por volta, aquelas torcidas organizadas. Sim. Mas isso tudo tem nome, né? Ou como é que é? Fica no vago? Não. Não, na verdade, nós aí já passamos ao direito penal, né, e a responsabilidade do Estado de garantir a segurança, né? Porque o Estatuto do Torcedor foi pensado para a atividade que está inserida ali dentro do espetáculo. Todo o envolvimento do poder por fora do evento é de responsabilidade também da entidade, né? Então, essa questão da criminalização da torcida organizada. Toda torcida organizada é obrigada a ter o registro de seus membros, com nome, CPF, endereço, telefone, foto, e disponibilizar para a investigação, se assim necessário. Então, ou seja,
praticamente aqui em Juiz de Fora a gente não tem esse tipo de problema, né? Porque aconteceu isso Além de semana ser- passada, né? Parece, dois rapazes volta e foram meia. machucados, foram, né? Um teve alto, o outro estava em estado grave. A gente não dá para acompanhar muito, mas a gente ouve a notícia, Sim, né? Então... Mas assim, aqui em Juiz de Fora a gente não tem essa peculiaridade porque nós temos não temos uma rivalidade local instalada, como por exemplo nos grandes centros tipo Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né? Belo Horizonte chegou ao extremo de não ter jogos de duas torcidas, apenas uma torcida só. Ou é Cruzeiro ou é Atlético, por causa do problema da violência. Então, a questão relativa ao Estatuto do Torcedor em si, que garante que as pessoas têm que ser respeitadas e o evento tem que ser tratado como uma relação de consumo e que ali ela vai ter a proteção não só da lei, mas também das autoridades e a responsabilidade civil daqueles que são os organizadores, já é um grande avanço. Que antes não se pensava nisso, não se tinha essa noção. Então esse avanço trazido pela legislação faz com que as pessoas hoje tenham muito mais segurança do que tinham no passado. Doutor Eduardo, um problema que se enfrenta em vários estádios, né, não vou declinar aqui qual, e já há muitos anos, a questão da venda de ingressos para cambista. A lei prevê a disponibilidade de ingressos com antecipação, venda facilitada, mas agora mesmo nas Olimpíadas e na Paralimpíada, os jornais flagraram lá as pessoas negociando ingresso. Isso aconteceu aqui na final do que teve da Liga, né? O Fluminense jogou aqui com o Atlético Paranaense, nós tivemos notícias dessas informações de venda de cambista. Só que é uma atividade muito difícil de pegar. Augusto. O que acaba acontecendo? Na Copa, agora na Olimpíada, recentemente, vocês viram isso. Que em determinados eventos esportivos, parecia que o estádio estava vazio, né? Mas todos os ingressos estavam vendidos. Por que isso acontece? Por causa exatamente da especulação. Na Copa do Mundo, foi presa uma quadrilha que envolvia até grandes autoridades do futebol mundial que se beneficiavam e fomentavam esse tipo de atividade. Então, assim, é difícil para, às vezes, a gente conseguir pegar. Mas quando pega, né, a gente vê a proporção de que as pessoas envolvidas talvez possam ser até as próprias organizadoras do evento, né? Então isso aqui é uma grande dificuldade, eu concordo com você, tinha que se evoluir nesse sentido. Eu acho que a venda de ingressos pela internet já ajuda muito a inibir esse tipo de prática, mas é realmente uma questão preocupante. Vamos para um intervalo. No próximo bloco eu gostaria que o José Maria desse o ponto de vista dele, mas antes vamos para uma pequena pausa. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, falando sobre os direitos do torcedor enquanto consumidor. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o José Maria de Almeida. Ele tem um projeto justamente para poder alterar algumas regras, algumas situações, para poder contemplar ainda mais o torcedor. Queria que o senhor explicasse um pouco mais qual que é a sua ideia e como ela surgiu. Eu quero agradecer aqui os senhores doutores que entendem de lei e que já fez uma explanação muito importante. Mas os princípios que me levam a tentar corrigir as regras que ferem os direitos do torcedor e do próprio atleta é que o futebol ele foi criado na China, veio para a Inglaterra, na China chutava a cabeça do criminoso que foi assassinado, entre 15 pessoas de cada lado, 2 pedras fazendo o gol, e aquele que passasse a cabeça mais vezes seria o vencedor. A Inglaterra trouxe e criou a bola de meia, depois veio a bola de borracha, depois veio a bola que atualmente se usa. As regras do futebol amador, as pessoas se juntavam grupos, cada um dava a sua importância para que se criasse aquele time. Então, na medida que foi desenvolvendo, começaram as faltas, os menos habilidosos, prejudicando os mais habilidosos. Então foi criando regras de faltas, de expulsões. E naquela época a pessoa participava, ele que pagava.
o futebol ficou muito importante, os clubes se organizaram, criaram as suas competições, criaram seus times, suas competições, com 2 times, que é o reserva, o titular. E passaram, por estar muito interessante, os clubes se organizaram e passaram a fechar os campos para cobrar ingresso. Obviamente, se transformou de uma coisa que era um amador a um profissional. Então, quando é profissional, os direitos e deveres. Quando você vende um ingresso, você está comprando para ver os 2 times jogarem completos. Se alguém for expulso, obviamente, você tem que colocar outro lugar, porque senão você está lesando o consumidor. Você não compra 1 quilo com 900 gramas, você compra 1 quilo. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar no sentido de corrigir. Comecei a mandar para a FIFA, para a Internacional de Futebol, que a regra do futebol amador fere o direito do torcedor, não pode continuar e temos que criar as regras do direito. A FIFA, a CBF, não tem direito de criar normas e regras que ferem o direito. O princípio de tudo é o direito. Então, o que acontece? O que nós vemos hoje já mudou muito. Eu vou até citar aqui muito rapidamente o que já mudou. O Zidane, na época que eu mandei para a FIFA, eles colocaram um árbitro em cada flanco, o uso da imagem. No jogo da seleção, o Zidane deu a cabeçada no seu adversário, o árbitro não viu, mas os do flanco viram. Chamou a atenção, ele parou o jogo e expulsou o Zidane. Isso foi a primeira vez. Então eu mandei para lá o seguinte: o fim da morte súbita. Se tem um campeonato que vai terminar com 30 minutos de prorrogação, 30 segundos de sorte, não pode eliminar 29 minutos e 30 segundos, que é do torcedor que comprou para ver o campeonato e os seus jogos, tá certo? Mandei para lá também que tinha que acabar que tinha que liberar o técnico para ele andar à beira do gramado, para orientar os seus atletas, que tinha que ter os 11 no campo, que tinha que ter os árbitros nos flancos. O técnico, ele é o orientador técnico e disciplinar. Quem tem que decidir, jogadores, ele escala um time, mas quem tem que pedir é o torcedor em coro. Eu quero aquele, tem que pôr, é óbvio, não tem a menor dúvida disso. Então, o uso da imagem em todo esporte do mundo é o que define. Ele traz a transparência e faz justiça. Já está usando hoje. A substituição tem que ser tantas quantas forem. Não pode ser estipulado 3, 2. Já eram 2, já foi 1, já foi 3, já foi 5, agora já estão no banco de reserva. Agora já tem 11. Agora já estão querendo passar para 5 substituições. Na FIFA, quando eu mandei, agora na Copa do Mundo, dizendo o seguinte, que o ministro do Esporte deveria conhecer a Constituição brasileira e determinar que nos jogos da Copa do Mundo, se um atleta fosse expulso, teria que ter uma ordem judicial da Justiça Desportiva, entrega ao delegado da partida para que o atleta expulso fosse substituído para reiniciar a partida. Aí, eu não sei de que forma foi, a FIFA tomou conhecimento e convocou os seus árbitros e determinou poupar o vermelho e administrar o amarelo. Se não me engano, foram 64 partidas na Copa do Mundo. Foram 6 expulsões, 6 pênaltis e 5 expulsões. Então já mudou muito. Então o que está acontecendo? O que nós temos que fazer exatamente é nos unir. Essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui na TVE vai ser muito importante, porque já está mudando, já mudou tanta coisa. Já é o uso da imagem, já tem os hábitos de flancos, já tem os 12, já são 12 no banco de reserva, já acabou a morte súbita, já a paradinha, a FIFA, eu mandei para a FIFA que ela não tem o direito de proibir a paradinha é de híbrido de corpo, o futebol é de híbrido de corpo no bom sentido, tá certo? Então isso tudo já aconteceu. E eu agora espero que, com essa oportunidade que a senhora está me dando através da TVE e a presença dos senhores aqui, que me honra muito, eu espero que a gente possa, se Deus quiser, daqui para frente, criar um sistema de que a Constituição seja colocada em primeiro lugar. Não se pode fazer regras e normas sem observar a Constituição, os direitos dos consumidores. Zé Maria, você não acha que o uso da tecnologia pode ser mais implementada?
porque usa-se, mas não tanto. A gente conhece futebol há muitos anos, né? Conhece você há muitos anos, e o antijogo às vezes acontece fora da visão dos árbitros, né? Alguém empurra, joga no chão, dá até agressão, né? E nós temos casos aí inéditos de gols com inválido, de mão e por aí afora. Exatamente. Olha, eu vou dizer para o senhor, a tecnologia, ela veio trazer muitas coisas boas, tem ruins também, né? Mas especificamente no esporte, vôlei, basquete, corrida de cavalo, natação, o olho humano, ele não é capaz de ver tudo e gravar. Então você tem que ter aquela tecnologia para gravar e passar o replay. Você, se não houve pênalti, tem que ser corrigido, não vai bater o pênalti. Se houve o pênalti, tem. Se houve o gol, Vasco e Flamengo, a bola passou 30 centímetros pro Vasco. Não deu gol. O Flamengo, 23 centímetros, deram gol. Entendeu? Outro dia, o Flamengo jogando duas tiradas de braço, não foi pênalti. Quer dizer, foi prejudicado. E assim como tantos outros está acontecendo. Então, eu acho que a tecnologia, como ela resolve, ela é instantânea no vôlei, no basquete, na natação, em todos os esportes, por que não no futebol? Ainda tem um detalhe. Eu mandei para a CBF que tem que mudar os horários de jogos. Quem vai em futebol, em campo de futebol, é o torcedor operário. Ele tem que chegar lá e tem que sair no mínimo às 21 horas para ir embora para casa para dormir e trabalhar no dia seguinte. Agora você vai sair de lá meia-noite, como é que ele vai fazer? Zé, então isso tudo... Foi ideia sua também dessa paradinha, por exemplo, agora esse jogo às 11 horas da manhã, isso aí é um suicídio, né? Eu penso, dependendo da cidade, do calor, disso, daquilo. Não sei se é bom, e antes do almoço. Aquela paradinha para poder dar refrescada, isso aí também é sugestão sua ou você só pensou e eles platicaram? Como é que é? Esta não foi minha, essa não foi minha, e a outra que a senhora está dizendo... Eu disse que futebol não poderia passar das 19 horas porque os torcedores são pobres. Entendeu? Não chega que a FIFA já fez, acabou com o Maracanã. O Maracanã tinha 50 mil, como é que se dizia? Ali na parte da geral. Hoje não tem mais. O futebol hoje, ele está acompanhando o futebol do mundo. Onde você já se viu ser cobrado num operário R$90 para ver uma partida de futebol? Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito às pessoas. Então isso aí é canalizar o dinheiro para grupos e para números menores. Por que um atleta tem que ganhar 1 milhão? Por que um atleta tem que ganhar 400 mil? Bom, cada um tem o seu direito e paga quem quer pagar. Mas eu acho que antes de tudo isso teria que ser repensado porque em benefício de quem frequenta o futebol e de quem sustenta o futebol. Para a gente poder encerrar nossa conversa, doutor Eduardo. Eu queria primeiro enaltecer o Zé Maria por ousar ser um paladino, né? É importante, talvez entrando até muito no assunto do Hinaldo aí, ele ousou discordar. Então isso já é um grande avanço, né? Não importa de quem para quem, né? E concordo que regras como leis podem ser mudadas a todo tempo. A questão, o Zé Augusto falou aqui muito bem a questão do vôlei, né? A gente estava falando essa questão do vôlei, como fez bem a questão da poder rever a imagem para saber se foi ponto ou não. Então, quer dizer, isso deve ser trazido ao futebol, sim, né? Só que eu gostaria também de não só enaltecer, Zé Maria, a sua forma de agir, porque, né, você está pensando com paixão, com coração, e eu acho que as coisas na vida têm que ser assim. Mas o futebol, como outros eventos, ele faz parte da teoria do espetáculo, né? É da imprevisão. Eu vou ali, mas eu não sei o que vai acontecer. E isso faz parte da atividade. Não é igual, por exemplo, o contrato de transporte. Contrato de transporte, eu vou na rodoviária, quero comprar passagem para o Rio. O que o fornecedor tem que fazer comigo? Me pegar aqui, me levar no Rio. Ele não tem que me levar a São Paulo. Então, ele tem o contrato conteúdo finalístico. Eu comprei um celular, eu não quero um carro, eu quero um celular. O espetáculo é da essência dele, é imprevisão. Então, ou seja, seria como eu pedir o dinheiro de volta que meu time não ganhou. Não é, não estou indo lá para ver meu time ganhar, estou indo lá para ver o jogo. Ou como se eu pedisse
o dinheiro do ingresso do Gerry Adriano de volta, porque ele não cantou a minha música preferida. Ah, mas só não cantou a música preferida, mas ele cantou 2 horas e 15 minutos. Então, quer dizer, porque a teoria do espetáculo é que você vai lá, vai presenciar o que vai acontecer ali unicamente. Não vai acontecer de novo. Pode ter resultados iguais, mas de novo nunca. Não tem replay. Exatamente. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo agora, mas antes de dar um recado para você. Você já pensou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou escudos personalizados dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vem todos os dias no diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca, como essa daqui. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Todo mundo que está na mesa hoje está com a sua caneca representando cada bairro. A minha, por exemplo, é a do bairro Benfica. Mostre que o seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre um curso de filosofia à maneira clássica. Voltamos já. Alto e discute bem lá. Mas as coisas só mudam para atitudes como a dele, senão não muda. Mas essa minha ideia aí, na hora que deu aquela paradinha no jogo de outro dia, 11 horas da manhã, que tava morrendo de calor lá, Isso aí aí deu aquela paradinha ali, aí eu falei, isso é ideia do